Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Bom dia para você. Que Deus abençoe tua casa nessa manhã, abençoe tua família. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você aqui nessa manhã. E te peço que você fique atento, porque Deus quer falar contigo, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus para o teu coração aqui. Porque a palavra de Deus, irmão, é que vai te fortalecer e é quem vai te abençoar, quem vai te livrar de tudo quanto for de ruim possa acontecer com a tua vida aí dentro do teu lar, no teu trabalho e nos caminhos que você anda, amém? Então, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 8 até mais ou menos o capítulo 10 aqui. Você pega sua Bíblia e compartilha a palavra também, porque é a palavra que te fortalece, que te reveste, que te dá força para você continuar sempre na presença de Deus, amém? Então, você que escuta às vezes a palavra de Deus e não entende como é que Deus está falando com você. Mas quando você escutar a palavra de Deus, o chamado de Deus para a tua vida, Deus te chamando, tá entendendo? Você entenda porque Deus te chama com a voz que ele chamou Samuel. Quando Samuel estava deitado no templo, ele chamou Samuel por 3 vezes e Samuel não tinha entendido que era Deus que estava chamando ele. Deus chamava Samuel, Samuel, e quando ele ia perguntar para Eli, pensando que era Eli que estava chamando ele. Você tem que entender e conhecer a voz de Deus quando fala com você, amém? Porque existem outras vozes no mundo que tira a pessoa da direção, dos propósitos de Deus, mas a voz de Deus, ela te leva no caminho certo, tá entendendo? No lugar certo, que você não pode confundir a voz de Deus com a voz do mundo. Porque Deus sempre fala com você através da palavra dele, baseado na palavra dele. Como ele falou para aquele povo lá no deserto, ele falou, lá em Hebreu ele fala, hoje se ouvides a voz do Senhor teu Deus falando contigo, não endureça o teu coração, tá entendendo? Para que você não morra como os pais de vocês morreram lá no deserto. Então, se você ouvir a voz de Deus hoje falando com você, irmão, não endureça o coração, não. Abra o coração para Deus. Deixe Deus te orientar, deixe Deus aconselhar você, minha irmã, tá entendendo? Você que quer tomar uma atitude. Tem pessoas, irmão, que querem tomar atitude na vida que, às vezes, não é a atitude certa que Deus quer, mas aparentemente para ele parece certo. Às vezes a pessoa quer se separar de um relacionamento conturbado que está vivendo, que só é de briga, de contenda. Mas às vezes Deus está permitindo toda aquela situação ali para depois mudar tanto a tua vida como a da tua esposa, tá entendendo? Deus vai mudar a situação quando você começar a ouvir a palavra de Deus, quando você entender o que é que Deus quer da sua vida. Porque às vezes eu estou achando que aquela pessoa está errada, mas às vezes a mudança tem que acontecer primeiro em mim. Depois que acontecer a mudança em mim, ela vai mudar para você também. Não é só o meu querer, não é só eu querer uma coisa. A mulher tem que querer também, tem que ter concordância, tem que ter entendimento, porque senão nem eu nem você vai viver com ninguém, porque todo ser humano tem fraqueza. A mulher ela tem os problemas emocionais dela, o homem tem os problemas dele também com trabalho, com coisa, com estresse, com uma coisa, com outra. Tá? Então, quando chega essas horas, um tem que compreender o outro, um tem que entender o outro, tá entendendo? E conhecer os conselhos de Deus, a voz de Deus quando vem para orientar a gente não fazer besteira. Porque você sai de um relacionamento, vai para outro, você não sabe o que vai encontrar lá na frente. Você não sabe com quem você vai se envolver. Aquela pessoa que você vai se envolver, você não sabe de onde ela é, quem ela é, de que família é, de onde ela veio, nem nada. Você não sabe, você está se envolvendo numa coisa no escuro. Tá entendendo? Então a gente não pode andar no escuro, a gente tem que andar na luz, tem que andar na presença de Deus. Porque se envolver com um ser humano, se envolver com outro é coisa séria. Por isso que muitas vezes dá errado aí no mundo e as pessoas se matam, se brigam, se esfolam, tá entendendo? Por quê? Porque não tem a direção de Deus, não tem a visão de Deus, não tem sabedoria de Deus. Porque que nem se diz a história aí no mundo, tudo no começo é flor, irmão. Você conhece uma pessoa, no começo é tudo maravilha. Mas depois que vão viver junto, é que a pessoa realmente vai conhecer aquela pessoa, como é que ela é, o comportamento dela, o gênio dela, o perfil dela, tá entendendo? A característica dela. Você só vai conhecer quando você está junto morando. Depois que está morando junto, aí não tem mais jeito. Ou você convive com aquilo ali pro resto da vida, ou você separa, vai embora de novo, aí vai se juntar com outro, é a mesma coisa, tá entendendo? Por isso que a pessoa, hoje em dia, para arrumar
um casamento, arrumar um companheiro, a pessoa tem que tomar muito cuidado na vida, tá entendendo? Tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe o que você se encontra por aí. Tanto o homem como a mulher, tá entendendo? Tem que vigiar, tem que pedir direção de Deus, sabedoria de Deus, para não cair nas armadilhas do diabo. Então, a palavra de Deus diz aqui, ó. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até ali e disse: Aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. Tá entendendo? Você vê a experiência do homem de Deus, do homem que já estava quase cego, mas tinha a experiência dele com Deus, que Deus, ele era sacerdote, tá querendo ali, e ele, Deus chamou Samuel 3 vezes, e 3 vezes Samuel foi até ele dizer: Estou aqui, Senhor, o teu servo, o Senhor está me chamando, o teu servo está aqui, mas ele disse: Eu não te chamei, Samuel, vai dormir, que eu não te chamei, não. Você está ficando xarope, rapaz, vai dormir, vá. Mas quando foi na terceira vez, ele entendeu que era Deus que estava chamando Samuel, e orientou Samuel como quando Deus chamasse ele de novo, que era que ele tinha que falar na presença de Deus. Ele não entendia a voz de Deus ainda, Samuel. Era novo, menino, tá entendendo? Jovem. Ele não entendia o chamado de Deus, a voz de Deus chamando ele. Então você tem que entender quando a palavra de Deus está falando com você. Você tem que entender quando o Espírito Santo de Deus está falando com você, te orientando. Meu filho, minha filha, é assim, assim, assim. Não faça isso, não faça aquilo. Você tem que entender essas coisas, porque senão você vai sempre estar quebrando a cara, sempre vai estar fazendo as coisas erradas. E Deus não quer que você fique passando por essas fadigas, essas agonias aí do outro lado, amém? Então, confie em Deus e procure entender, tá entendendo? Quando Deus está falando com você. Porque hoje você abriu esse vídeo para escutar, porque Ele quer falar com você. Ele quer te orientar, tá entendendo? Para que você não venha se perder lá na frente. Para que você não venha estragar seu casamento, para que você não venha estragar a sua vida no seu emprego, na sua empresa, no seu comércio, tá entendendo? Tem muitas pessoas, irmão, que abrem um comérciozinho, aí o inimigo fica levando gente ruim, tá entendendo? Para querer tentar ela lá no comércio dela, termina ela se matando por causa de gente ruim. E você, quando escuta a palavra de Deus, Deus te dá sabedoria para tu se dar com essas coisas. E Deus, o próprio Deus mesmo faz se desviar do teu comércio, se desviar da tua empresa, para que da tua empresa só venha trabalhar gente que Deus envie para lá para trabalhar, tá? Gente boa, gente que é honesta, que é trabalhador, que tem um objetivo de trabalhar, ganhar seu salário e levar o pão para dentro da sua casa. Não vai levar malfeitor, não vai levar pessoas para estar arrumando contenda com você, brigando com você. Então, tudo isso você vai ter orientação quando você escuta Deus falar com você. Por isso que é obrigado o homem dar ouvido à palavra de Deus. Aí diz assim, ó. Depois disso, o Senhor permaneceu ali e chamou como das outras vezes. Veja bem, vou ler de novo para que você escute direitinho. Ó. Depois disso, o Senhor permaneceu ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Ele já não foi mais correndo até ali perguntar: Ali o senhor está me chamando? Ele já entendeu, porque ali já tinha explicado para ele. Quando chamasse ele da outra vez, falasse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tá entendendo? Então, o menino Samuel já começou a entender a voz de Deus ali logo cedo, logo novo. Que as pessoas dizem assim que o jovem sabe de tudo, mas às vezes é mentira, irmão. Às vezes o jovem não sabe, não tem uma experiência que um homem mais velho tem, que uma mulher mais velha tem. Não é assim. Os jovens são inteligentes, porque estão na juventude, a cabeça dele está como um computador. Tudo que fala, ele aprende, tudo que mostra para ele, ele aprende rápido, porque eles estão num tempo de aprendizado. Vai chegar um tempo, depois dos 30 anos, 40, que ele já vai ficar mais devagar para aprender uma coisa, entendeu? Não vai ser aquela ligeireza que ele tinha quando estava com 15 anos. Por isso que o menino tem que começar a estudar cedo, se formar cedo, porque depois que ele passa dos 30 anos, 35 anos, ele vai trabalhar para viver a vida dele, casar, ter família, tudo. Não tem tempo mais de estudar, não tem tempo mais de fazer nada. Ele está no aprendizado. Por isso que diz que o jovem ele aprende mais rápido, não quer dizer que ele sabe de tudo. Então, é bom que o jovem sempre se oriente com as pessoas mais velhas, com o pai, com a mãe, entendeu? Com pessoas que é de Deus, que tem um conselho para dar para eles se orientar e ele andar no caminho reto. E todos que dão ouvido aos mais velhos, eles são bem-sucedidos
naquilo que eles fazem, tá entendendo? Porque um jovem vai ensinar o outro a fazer outra coisa e nenhum dos dois tem experiência, termina caindo os dois, tudo no mesmo buraco. Então não adianta a pessoa fugir dos conhecimentos, das experiências, tanto da vida humana como da vida com Deus, tá entendendo? O homem de Deus, uma serva de Deus tem experiência, tem sabedoria, entendimento, tá entendendo? Tem faculdade de Deus na vida dela, porque ela já passou por muitas lutas, muitas provas, muitas coisas já aconteceu, e eles estão ali firmes, orando, buscando a Deus e falando da palavra de Deus para as pessoas. Então, ele tem estrutura na presença de Deus, tá entendendo? Então, chamou como das outras vezes. Então, o Senhor disse a Samuel: estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todos aqueles que souber. Tá entendendo? Deus estava a ponto já de fazer uma coisa ali no meio da família de Eli, no meio do povo de Israel, por causa do pecado de Eli e dos filhos dele. E Eli viu os filhos dele pecando dentro do templo, bagunçando dentro do templo, com mulher, bebendo, comendo, fazendo tudo errado dentro do templo e não corrigia os filhos. Tem um pai, irmão, ele tem que corrigir os filhos, ele tem que repreender, tem que, se for necessário, dar uma relampada no menino, no moleque, para ele não fazer coisa errada, tá entendendo? Não é para deixar o menino fazer o que quer, porque hoje em dia o menino faz o que quer com a mãe, com os pais, e não pode tocar na orelha do menino, porque vem o pessoal para querer prender, para querer tirar o menino da mãe. Não é assim. Toda a vida teve ensinamento dos pais para os filhos. Todos que aprenderam com os pais, tá entendendo? Eu agradeço a Deus pelo meu pai e minha mãe, que me ensinaram o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho da honestidade, tá entendendo? Então eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais e da minha mãe, porque se eu fosse me dirigir para o conselho que eu via das pessoas erradas, hoje eu não estava nem aqui mais. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria para a gente entender as coisas de Deus, a palavra de Deus e também receber conselho das pessoas que têm experiência de vida com Deus, tá entendendo? Para te aconselhar e para te ajudar a caminhar no caminho direito. Naquele dia, agirei contra ele, Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, dos inícios ao fim, porque já lhes disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não o repreendia, tá entendendo? Então, Deus sabia, Eli sabia dos pecados que os filhos dele praticavam dentro do templo, contra a Deus, dentro da casa de Deus, tá entendendo? E ele não repreendia os filhos dele. Por isso que Deus já estava preparando Samuel para ser sacerdote, para ser profeta, para ser o homem que ia dar continuidade ali, tá entendendo? Na presença de Deus, ao sacerdotismo. Porque os filhos de Eli já estavam sendo excluídos por Deus. Então, nunca seja excluído por Deus, não, irmão. Repreenda seus filhos quando estiver errando, quando estiver fazendo coisa errada, corrija eles, tá entendendo? Principalmente dentro da igreja. A pessoa tem que ter respeito pela casa de Deus, tem que ter respeito pela obra de Deus, pelas coisas, tá entendendo? Que tem que ter ordem e decência nos cultos, na casa de Deus, nos caminhos de Deus. As pessoas não podem fazer as coisas de todo jeito. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa e abençoe sua família. E eu creio, meu irmão, que Deus vai te dar a vitória, tá entendendo? Desse problema que você está passando aí dentro do seu lar, dentro da sua casa e no meio da sua família. Tanto você, minha irmã, como meu irmão, você homem, você mulher que parou para escutar esse vídeo, receba a palavra de Deus e receba o livramento e a vitória de Deus nessa manhã, amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração para terminar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão, toma a vida dessa mulher, Pai, desse homem, desse jovem, desse adolescente. Toma, meu Deus, na tua mão essa família, Pai, dá livramento a ela, Pai, dá livramento ao marido, à mulher, Pai, a filho. Livra, Senhor, de cair, meu Deus, nas armadilhas do inimigo, Pai. Cobre eles com teu sangue, Pai. Guarda debaixo da tua mão poderosa, é o que eu te peço nessa manhã. E te agradeço desde já pela vitória de cada um que parou para escutar esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.